Isso. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Se coloca de pé, você que pode. Vamos orar. Boa noite para você de casa. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, muito obrigado por este culto, por este momento. Obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por este dia. Nós abrimos o nosso coração para ouvir a tua voz, para falar conosco nessa noite. Nós te pedimos, Espírito Santo, venha e revela o teu poder através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Hoje nós vamos lá para o livro de Josué, capítulo 9. Vamos avançar. Vamos falar sobre mentira. Parece que é um tema batido, mas é sempre bom a gente ver aquilo que a Bíblia traz por detrás das Escrituras, né? Josué capítulo 9. Aleluia. Nós vamos ver uma história muito interessante aqui, que envolve mentira, envolve liderança, envolve a nossa vida. Nós vamos tirar essa lição sobre uma aliança com o inimigo. Josué capítulo 9, versículo 1 diz assim: E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados e vestes velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: Vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora o concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: Nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: Quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: Teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, o teu Deus. Porque ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Seom, rei de Esbom, de Og, de Bassã, e estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: Tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: Nós somos vossos servos, fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que nós saímos para vir a vós. E ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E esses odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos. E essas nossas vestes e os nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia. E as suas cidades eram Gibeão
e Sefira, e Berote, Kiriate e Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram à congregação: nós juramos pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhe faremos: dar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como o príncipe lhes havia dito. Até aí, depois a gente vai continuar se for necessário, mas eu vou resumir a história. Uma história parece boba, mas é uma história que nos revela algumas coisas muito profundas. Israel tinha uma ordem de Deus para não fazer aliança com todo mundo. Existiam pessoas que eram povos inimigos. E a Bíblia diz que alguns dos inimigos, eles se vestem como mendigo, colocam sapatos de mendigo, pegam odres velhos para colocar água, para colocar vinho, eles pegam pão bolorento e eles chegam no arraial. E Josué, ao invés de consultar ao Senhor sobre a origem, ele olha para esse povo e fala assim: não, é um povo tadinho que precisa de misericórdia, precisa de ajuda, precisa de provisão, dá provisão para eles, faz uma aliança com eles, fala: nós não vamos matar vocês, nem a família de vocês, porque a gente vê que vocês são uns coitadinhos. Só que depois Josué descobre que aquele povo é um povo inimigo. E eles começam a trazer dor de cabeça para Israel. E aí, quando vai consultar o Senhor, o que eles ouvem da parte de Deus? Deus fala assim: já que vocês não me consultaram, vocês vão ter que fazer deles escravos. Porque eles, por mais que aparentam ser inocentes, é um povo inimigo. E o que nós vemos nessa história? Primeiro, depois da gente experimentar uma grande bênção, igual a gente viu semana passada, né, que Israel teve uma vitória sobre uma cidade chamada Ai. Israel começou a ouvir ao Senhor. Mas depois da gente experimentar as nossas bênçãos particulares, a gente tem que estar preparado para os ataques do diabo. Cutuca teu irmão e fala assim: depois de uma bênção, vem um ataque. Nós precisamos ficar o quê? Atentos. Aí você fala: ai, misericórdia, pastor. Não, palavra ela vem para nos alertar. E se a gente prestar atenção, estudar, entender, você não vai ser mais pego de surpresa. Então, recebeu uma vitória, comemora, glorifica, testemunha, mas já liga a antena. Porque depois da vitória vem um ataque. Satanás, ele é estrategista e ele nunca vai atacar a gente escancaradamente. Ele vai vir numa hora em que a gente tiver o quê? Desprevenido. E quando que a gente está desprevenido? Quando a gente está bem, quando a gente está glorificando, quando a gente está naquela fase de louvar o Senhor, de dar glória a Deus. Por isso que nós precisamos ficar o quê? Atentos com as artimanhas de Satanás. Abre lá em 2 Coríntios 11, para a gente ver sobre isso. Hoje, como é culto de ensino, a gente vê bastante Bíblia. E hoje, como nós vamos falar de mentira, sobre mentira, 2 Coríntios 11, versículo 14 e 15. Nós vamos ler bastante Bíblia hoje. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, é possível uma pessoa fazer de conta que é de Deus? É. É possível uma pessoa realizar milagres em nome de Deus sem ela ser de Deus? Sim, porque se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, eu penso assim comigo: se o diabo enganou terça parte dos anjos que estavam no céu, imagina com o que ele faz com o homem, porque o homem ele é menor do que os anjos.
em intelecto, em sabedoria, em conhecimento, em poder. Por isso que nós sempre brigamos para você, o que vir no culto, participar de culto de ensino, não perder a palavra, porque o que nos dá conhecimento, sabedoria, é a palavra. E uma pessoa que ela não é respaldada na palavra, ela cai em qualquer mentira. Por que tem tantas pessoas indo para tanta seita religiosa? Porque ele não conhece a verdade, e a primeira pessoa que fala com muita veracidade aquilo lá, ela acredita, e ela pende para aquilo. Então, existe falso profeta, existe falso pastor, existe falso evangelho, existe falso crente, porque o diabo, ele é enganador. E sempre que ele quiser te enganar, ele vai usar uma pessoa da laia dele. Ele vai usar alguém falso. Então, já fica atento. Quem que é a filha mais velha do diabo? Ele é pai de quem? Da mentira. A mentira é a filha mais velha do diabo. Isso era um ditado que a gente ouvia, eu ouvia muito quando era criança. A filha do diabo. Quem que é a filha? A mentira. Porque a mentira, o engano, foi a primeira artimanha que ele usou. Lá em João 8,44, fala que ele é o pai da mentira. E a gente começa a ver que ele agiu aqui na vida de Josué como? Enganando, mentindo. Josué como um líder, né? Vou frisar isso. Você vê que Josué, qual que foi o erro dele? Se atentar para a aparência e não consultar o Senhor. Por isso que eu e você que trabalhamos para Deus, lidamos com gente, quando eu falo líder, não é só líder de ministério, de igreja, de funções. Você que é líder de algum departamento da sua casa, no seu serviço, né? A gente tira essas lições de liderança, para quê? Para a gente aplicar na nossa vida. Qual que foi o erro de Josué? Ele olhou para a aparência, viu eles como um coitadinho e não consultou o Senhor. O que a gente tem que ligar aqui no nosso espírito? Em tudo o Senhor deve ser consultado. Em tudo. Por isso que a gente não pode, irmão, ficar com dó de muita conversinha. Não pode ficar com dó por aquilo que os nossos olhos vê. Porque o diabo, ele é estrategista e ele vai usar pessoas falsas para, às vezes, te enganar, te ludibriar. Quem já caiu desses golpes de coitadinho, né? Esse povo que se faz de coitadinho, né? Eu mesmo já tive experiência dentro da minha casa. Essas histórias de coitadinho, me empresta um dinheiro, me empresta um cheque, me empresta... porque... E aquelas conversinhas mole, o que aconteceu? Foi embora o nome. E por causa de quê? De conversinha, de coitadinho, de se olhar a aparência. Né? Outro dia eu vi uma frase e é verdade. Por mais triste que seja a história, não empreste seu cartão. Por mais terrível que seja a história. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, são aproveitadoras. Tem gente que é direita, mas tem gente que é aproveitador. E a gente não pode andar por aquilo que os nossos olhos vê. Abre lá em Provérbios 3. Por isso que para você ter aliança com uma pessoa, até nisso você precisa consultar o Senhor. Porque às vezes a pessoa está se aproximando só com má intenção. Provérbios 3, versículo 5. Vocês já caíram no golpe também ou só fui eu? É um ódio, né? Da gente, não dá ódio da pessoa, dá ódio da gente cair naquela conversa, né? Provérbios 3, 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te enganes no seu próprio entendimento, reconhecendo em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Olha o que a Bíblia fala: confia no Senhor em todos os teus caminhos. Por isso que o Senhor deve ser consultado em tudo. Em quem anda com a gente, no negócio que a gente vai fazer, naquilo que às vezes você vai emprestar. Porque às vezes você vai emprestar um dinheiro que você vai perder. E aí? E perde do quê? De bobeira. Aí fala, é o diabo. Não, não é o diabo. Às vezes é você que não vigia.
Lembre uma coisa, o diabo ele é oportunista, mas nós temos que fazer a nossa parte e vigiar. Outra coisa que nós aprendemos aqui, por mais que eles mentiram, vestiram de mendigo, roupa de mendigo, sapato, pão de embolorado, mas a mentira não dura para sempre. Por mais que uma pessoa finja para você, por mais que ela minta para você, nenhum fingimento dura para sempre. Então você pode ficar descansado, porque se tem uma mentira, a verdade uma hora aparece. Se tiver algo falso, vai aparecer. É bíblico isso. Abre lá, Provérbios 12, 19. Provérbios é um livro de muito ensinamento sobre isso. Provérbios 12, 19. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. Por isso que a gente não precisa se incomodar com a mentira e nem contar a mentira, porque a mentira vai durar só um tempinho. Não existe mentira que dura para sempre. Por isso que eu ensino isso para os meus filhos e eu sempre falo. Por mais que doa, fala a verdade sempre. Porque a mentira tem perna curta. Irmãos, eu não sei vocês já foram pegos na mentira. Mas é uma vergonha, não é? Aí a pessoa te desmascara. Eu, quando era aborrecente, eu dei muito trabalho para minha mãe. E adolescente conta mentira mesmo. Fala que dá, adolescente, é anjo. Não é, conta mentira. Onde você estava? Você fala que você estava ali, você estava em outra cidade. E aí mãe descobre. E aí o negócio ficava o quê? Horrível. Quando era desmascarado, é o quê? Fica uma vergonha, fica uma falta de confiança. Então, por mais dolorosa, fala a verdade, assuma. Por quê? Uma pessoa mentirosa, ela não é tratada no seu caráter. E o que eu aprendo com a Bíblia? Deus não opera onde tem mentira, Ele só opera onde tem verdade. Então não adianta querer mentir, enganar, porque não vai dar certo na sua vida, você vai passar vergonha. A mentira faz da pessoa um escravo. Josué, capítulo 9, onde nós lemos, versículo 26 e 27, que foi o que aconteceu com eles. Eles mentiram e Deus falou assim, ó, já que eles mentiram, agora o que vocês vão fazer deles? Vão fazer deles rachadores de lenha e tiradores de água. Fizeram deles escravos. Olha só. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram, porque tinha feito um juramento. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até ao dia de hoje, no lugar que escolhesse. Você vê que eles receberam uma sentença de maldição, de ser escravos, que perdurou até o dia de hoje, ou seja, uma geração inteira ficou amaldiçoada por causa da mentira de duas pessoas. Então a mentira, ela escraviza a pessoa, ela escraviza gerações, ela faz da pessoa um escravo. Agora eu coloquei assim um negócio na nossa apostila que eu queria discutir com vocês. Será que é necessário dizer a verdade em toda e qualquer situação? Ou será que você pode contar uma mentirinha aí, dependendo da situação? Raabe mentiu. Abraão mentiu. Isaac mentiu. Jacó, então, mentiu e não foi pouco, não. Cabe uma mentirinha? Será que é necessário dizer a verdade em todo tempo? Pela boa moral, sim. Mas e se é um caso de vida ou morte? Né? Que nem a gente vê muito. Eu vi ontem uma reportagem, uma mulher que ela teve as mãos amputadas. Por quê? Porque a vizinha não ajudou ela, não escondeu ela, né? Que é uma mentira, ia ser uma mentira, ela não está aqui. Então, por ela não ser escondida,
Ela perdeu as duas mãos, ela tomou muita facãozada nas costas também, quase perdeu um pedaço aqui da face, da orelha. Por quê? Uma mentira, no caso, ia salvar a vida dela. Então, existem situações, não estou falando que a gente pode mentir, mas existem situações. O Júlio falou uma coisa interessante. Qual a situação que a gente não pode mentir? Negar o nome de Jesus, né? E isso é uma coisa que está acontecendo muito e que a gente tende a passar se a gente não for arrebatado. Por quê? Vamos supor, a igreja está amarrado 7 vezes, meu pai. Mas se tiver um arrebatamento, a gente ficar, já vai começar a grande tribulação. E aí vai começar uma perseguição. O nego chegar em você e falar assim, ó, você é cristão? Você aceita Jesus? Você crê em Jesus? O que você vai falar? Eu vou falar porque a gente fala de ser morto, mas eles matam no último momento. Antes tem uma tortura. E a gente não sabe os níveis de tortura que pode chegar. Por quê? O Brasil, graças a Deus, desconhece esse tipo de perseguição. Mas é uma coisa que nós sabemos que o mundo está encaminhando para isso. Você vê hoje que as pessoas, dependendo do lugar, se você não tiver aquela carteirinha, você não entra. Agora, você imagina um governo único, tendo um Deus único, uma única religião, que você não pode ter liberdade de professar a sua fé. E aí? Será que... Porque é o que eu falo, né? Quem não ter fé agora e consertar agora, vai ter que ter fé para aguentar a tribulação. Ou vai ter que falar, não, eu aceito a marca da besta, eu me dobro para a besta e viver. Por quê? Não vai poder mentir. E além de não poder mentir, a Bíblia fala que o tempo do Apocalipse, da grande tribulação, irmãos serão entregues para outros, por outros, né? Tem gente, aqueles meio crente, que vai te entregar, vai te denunciar se você estiver aí. Então a gente tem que pensar bem a situação, analisar a longo prazo, a curto prazo, para ver se vale a pena mentir. Outra pergunta que eu coloquei aqui. Esconder a verdade é mentira? Você não fala o que aconteceu, mas você não fala nada. Você esconde. Isso é uma mentira ou não? E aí? A omissão é uma mentira? E aí, o que vocês acham? Você fala, não menti, eu só não contei a verdade. O que você acha, Júlio? Tem uma situação, né? A pessoa fala, não menti. Mas será que é mentira? Eu coloquei aqui alguns tipos de mentira para a gente ver. O que é mentira? Segundo a Bíblia. Primeiro, falsa acusação contra o próximo. Fazer falsa acusação é uma mentira. Vamos lá, Provérbios 6. A mentira não mentirás. É um dos 613 mandamentos. Opa, cadê meu livro de Provérbios? Está para cá. Provérbios 6,16. Esse negócio da pessoa falar assim, ó, você falar assim, fulano fez e ele não fez, é mentira diante de Deus. É um pecado considerado como mentira. Provérbios 6,16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, e o coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para fazer o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Testemunha falsa que profere mentira. Deixa eu já abrir um parênteses aqui. Você foi chamado para uma audiência. Aí, para você ganhar aquela causa,
Você tem que contar uma mentirinha. E aí? É pecado ou não é? Os irmãos querendo ganhar causa na justiça. Não. Por que vocês nem falam hoje? Fica assim. E aí? Porque testemunha falsa, advogados que mentem. Outro dia eu debati isso outro dia com o pastor. Porque advogado que defende pedófilo, assassinos. Não, gente. Um advogado, ele tem a sua salvação comprometida, a sua vida espiritual. Juiz, advogado é uma coisa que eu acho que o crente tinha que correr dessa profissão. Ou ele tinha que ser justo, não se corromper. Porque se você, olha, a Bíblia fala, uma testemunha falsa que profere mentira, isso aborrece ao Senhor. Agora você imagina você defender uma causa de forma mentirosa. Então, por isso que a gente tem que analisar tudo. Não aceita qualquer coisa. Ah, é meu amigo, vou lá ajudar ele. Não, se você não viu, se você não sabe, não vai. Que vai que isso aí te compromete. Você vai pecar por causa dos outros. Mateus 5:11. É difícil, é uma situação difícil, né? Deus tem que ter muita misericórdia. Eu falo para o Senhor que tem que ter muita misericórdia para salvar a humanidade. Porque para e pensa, pondo na ponta do lápis. Qual que peca mais? O assassino que se arrepende ou o advogado que defende o assassino? Eu acho advogado também. Defender o erro, é isso aí. Mateus 5:11. E ganhar, né? Ganhar para isso. Mateus 5:11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Aí, crente, olha que consolo. Quando as pessoas começam a falar mal da sua vida, inventar coisas a seu respeito, te perseguir, disser todo mal contra você, a Bíblia te chama de bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Abençoado. Então a gente tem que olhar as coisas que acontecem na nossa vida com a perspectiva da Bíblia, não com a nossa. Porque se for falar a verdade, ninguém quer ser perseguido, caluniado, ninguém quer ter o teu nome na boca dos outros ainda, mais quando é mentira. Mas a Bíblia diz que quando isso acontece, ainda mais se a pessoa estiver te criticando, te perseguindo porque você é crente, você tem que se considerar o quê? Abençoado. Então, deixa perseguir. Outro tipo de mentira. Mentirinhas ou meia-verdade. Sabe aquele que conta a história na metade? Metade é verdade, metade é mentira, é fake. Meia-verdade é mentira, completa, não tem como ser meia. Abre lá, Atos 5. Filho, né, que conta meia-verdade. Você fala para mim o que você fez. Ah, eu só bati agora. Bateu o dia inteiro na irmã. Foi só agora. Não vi cair. Atos 5. Versículo 3. Deixa eu ver se é uma passagem. Atos 5, 3. Cadê o meu 5 aqui, gente? Aqui. Isso aqui mesmo. Ananias e Safira. Gente, isso aqui é uma das histórias que eu mais tenho temor na minha vida de ler. Porque a gente está lendo a Bíblia no tempo da graça, onde não era mais exigida a lei de Moisés. Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Aí Ananias e Safira, eles vão no culto. E era um culto de primícias.
E eles vê todo mundo ofertando. Falou, nossa, o que vocês estão ofertando hoje? O que aconteceu na igreja? Ah, a gente hoje quer fazer um culto especial. Aí os dois conversaram entre si e falaram assim, a gente não tem o dinheiro de uma propriedade? Tem. Vamos dar? Vamos. Vamos votar para o Senhor esse dinheiro? Vamos. Aí combinaram entre si de dar o valor da propriedade. Só que chegou em casa, que eles pegou o dinheiro e falou assim, ai, muito, né? O apóstolo Pedro vai tomar o porre com esse dinheiro. Vamos dar só um pouquinho? Mas, ó... Aí o Ananias vai para o culto. Chega lá na hora de ofertar, o apóstolo Pedro fala o que para ele? Por que você está mentindo para o Espírito Santo, Ananias? Ele, pá, para trás, cai morto. Aí os apóstolos puxam ele para fora, morto. E a Safira chega depois de 3 horas, não tinha nem sabido que o marido tinha morrido, porque estava fazendo chapinha em casa. Chegou atrasada para o culto, tinha acabado o culto. Chegou lá com o envelopinho dela, com a metade da oferta. Aí o Pedro falou assim, o que aconteceu? Dá a sua versão, não minta para o Espírito Santo. Falou desse jeito. Ela, eu não sei o que você está falando. Mas foi acabar de fazer a frase, pá, para trás também. Morreu. Por quê? Mentiram entre si de comum acordo, valor de oferta. E eu já vi, eu participei de um curso, de um seminário de libertação, onde o pastor, ele pediu essa unção de Pedro sobre ele. Ele falou assim, hoje na igreja vai morrer as pessoas que têm mentido no dízimo. Vai morrer pessoas desse lado, ele falou. Quando ele acabou de falar, a pessoa deu um grito. Pá, morreu um homem. Veio o corpo de bombeiro, tirou o cara da igreja, foi aquele regaço na igreja. Ele falou, o Espírito Santo ainda está triste. Fez a oração de novo, morreu a mulher do outro lado. Aí ele já foi levado para a delegacia, porque o pessoal quis saber por que estava morrendo gente no culto daquele jeito. E aí o Espírito Santo falou com ele, falou, você vai ter que parar, porque essa unção é real. Só que se eu começar a matar todo mundo, eu vou ter que matar a igreja inteira. Vou ter que limpar essa igreja, então você vai ter que parar de usar essa unção. E ele começou a contar isso, começou a contar o efeito que isso fez na vida dele, né? Porque ele começou a ser muito perseguido por isso. Mas é algo que é real. Porque aconteceu no tempo da graça, não é um tempo de Moisés. E as pessoas não levam a sério isso hoje. Eles fazem o quê? Meia verdade. Faz algo no coração. O que é meia verdade? Faz algo no coração e aqui fora faz outro. Meia verdade com Deus, meia verdade com as pessoas. Isso é pecado. Atos 5, versículo 3. Devolveu o quê? Já, eu também já. Deus já eu já vi o testemunho de Deus devolver a oferta da pessoa, negócio de mentira. Outro caso que eu vi, tá? Na ceia, eu não sei se vocês já viram alguns vídeos assim, pessoas morrerem tomando ceia, ceiando, principalmente no púlpito. Irmãos, é sério. Por isso que a gente não pode levar uma vida mentirosa, tratar altar, tratar as coisas de Deus, tratar a nossa vida com Deus de forma mentirosa. Porque a gente está achando que está enganando um Deus que é santo. Não vai enganar. E se você pegar Deus num dia de ira, porque a misericórdia de Deus, ela é infinita para quem é justo. Mas Deus abomina o pecado. Atos 5:3. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. O cara morreu no culto de primícias. Misericórdia. Eu olho e falo, Deus, tem misericórdia. Por quê? Isso
por que isso aconteceu? Isso foi uma unção que veio sobre Pedro. Agora imagina, a gente está ministrando um culto, essa unção vem. Porque a unção vem quando o Espírito quer manifestar, e aí? Então não minta, não viva de meias verdades. O que é mentira também? Exagerar a verdade, começar a enfeitar muito a história. Né? Tem gente que conta aquelas histórias que você fala assim, nossa, né? Cavalo branco e voou, e você fala, o que é isso? É verdade, né? É aquele aumento, mas não invento. Não, nem aumentar você pode, tem que falar a real. Abre lá, Provérbios 36. Provérbios 36. Geralmente é fofoca, né, quando chega aumentado. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então, não acrescente coisas naquilo que foi falado. Fala só a real. Mesmo se for uma história sem graça. Fala sem graça, mas não peca. O que é mentira? Gabar-se de atitudes que na realidade não foram executadas. Pessoa que fica contando vantagem do que não é mentira para Deus. É um pecado como mentira. Esse povo fica se gabando demais. Provérbios 25, 14. Geralmente é aquele povo que tudo sabe, né? Você nunca sabe fazer nada, só ele sabe fazer tudo. É terrível esse povo assim. Provérbios 25, 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Aquele que fica assim, eu sei fazer, eu sei, pode contar comigo. É o quê? É muita nuvem e chuva nenhuma. Aí quando você vê esse tipo de gente, você já põe na tua cabeça, fala a nuvem passando aqui. Aquela nuvem carregada. Chuva que é bom, nada, é só nuvem. Só sujeira, verdade. O que é mentira também na Bíblia? Desculpar o pecado praticado. Gente, falou, eu pequei, por quê? Não, você pecou porque você pecou. É porque, eu roubei porque eu estava passando necessidade. Eu matei porque eu estava com raiva. Não, para. Falou, eu pequei porque entrou um demônio na minha vida e eu dei lado para o Satanás e eu pequei. Porque se desculpar pelo pecado praticado é mentira. Porque como que você vai confessar a verdade se você já está se justificando? Não tem como. Provérbios 17. Tudo em Provérbios, ó. Quando a gente estudar Provérbios, vai ser tanta lambada, mas vai embora até com couro grosso. Provérbios 17, 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, aquele que justifica a atitude do ímpio ou que condena o justo, o que o ímpio faz? O ímpio peca, mas a justificativa é abominável para o Senhor. Não fica justificando. É o advogado. Entrou o caso do advogado, promotor, né? Advogado, misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. O que é mentira na Bíblia? Brincadeiras enganadoras que prejudicam o próximo. Como diz o Davi, meu filho, astrolagem. Tem brincadeira que é engano e que prejudica. Quando prejudica? Quando faz mal. Por isso que a gente não pode analisar o que é bom aos nossos olhos. Porque tem coisa que é bom para você, mas para o outro não é. E se não é para o outro, é ruim. Tem que respeitar. Provérbios 26. Tudo isso é mentira diante de Deus. O Davi tem essa discussão, fala, estou te trolando. Eu falo para ele, não faz isso que isso é pecado. Não faz isso que é engano. Porque ele tem 6 anos, ele vai formando um caráter. Se ele achar que ele pode enganar todo mundo, misericórdia. Já não é fácil ser
Certo. Provérbios 26, 18. Como louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Então, cuidado, até com as brincadeiras. A gente tem que tomar cuidado, porque algumas coisas enganosas é perigoso. Deixar de cumprir promessas feitas a Deus e ao próximo. Isso aqui sem comentários, né? Não faz votos de tolo, não faz sacrifícios de tolo. Quando eu era mais nova na fé, eu fazia muito voto louco de jejum, principalmente. Uma vez eu fiz um jejum de tirar todo o açúcar. Gente, eu sou uma formiga ambulante. Imagina, deu meio-dia, eu já estava assim, ó. Falei, não. E aí eu lembro que eu fui conversar com o meu pastor, ele falou, você não pode fazer nunca você pode fazer um voto, um compromisso com Deus que você não dá conta de cumprir, porque você é considerado como tolo. E a Bíblia fala que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. Então, viu que não aguenta? Vai até onde você aguenta, irmão. Não faz coisa. Tem gente... outro dia eu fiquei sabendo, acho que foi o irmão Marcelinho, uma vez que jejuou, foi carregado, né? O médico teve que vir, foi para o hospital. O que adianta fazer um negócio que não aguenta? E a gente não precisa se condenar por isso, porque nós somos o quê? Humanos. Tem coisas que eu não aguento fazer. Esse jejum essa semana, a gente está fazendo 7 dias. Misericórdia, está pior do que o de 12. Falei, Deus, que é isso? Mas estou até o fim porque é 7. E estou levando a fim, mas eu não faço coisas muito longas, por quê? Medo de não conseguir cumprir, porque somos carnais. Então vamos lá, Eclesiastes 5. Vamos ver isso daí. Eclesiastes 5. E é uma coisa, né? É não fazer compromisso nem com Deus, nem com o homem. E também tem coisa que às vezes você empolga, você promete para os outros e não cumpre. Isso aí é o quê? Mentira. Que empolgado, não. Quando você está empolgado, você não pode fazer nenhuma promessa. Porque depois passa a empolgação. Quem já fez compromisso que se arrependeu? Vixe, é terrível. Aí você fala, gente, por que eu não morri naquele momento? O que eu fiz, Deus? Você fala, ai meu Deus, que dê tudo errado. Você fica torcendo para dar tudo errado no dia, para você não ir lá. Então não faça, não se empolga. Eclesiastes 5, versículo 4. Quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Então, olha como que a Bíblia fala, não deixa a tua boca fazer o teu corpo pecar. Às vezes você fala assim, ai Deus, se o Senhor abrir a porta, eu te dou todo o meu salário no primeiro mês. Aí você pega o dinheiro, você fica louco. Porque você já comprometeu o dinheiro do 13º que você vai receber. Aí você fala, ai Deus, eu vou te pagar em prestação. 10 de 10. Não faz isso. Não faz coisas na emoção. E a Bíblia fala, pegou um voto, não demora para cumprir. Por quê? Imagina comigo, você tem um voto diante de Deus. Aí, você morre com um voto pendente. Ai, pastor, mas eu morri, acabou o voto. E aí? Como que você fica? Porque tem coisas que existem um tempo para a gente cumprir, mas tem coisas que a gente que atrasa. Porque você fica esperando uma oportunidade melhor. Principalmente, irmãos, eu sei porque eu vivo uma vida também de ofertante dizimista. Tem coisas que a gente faz e você sabe que quando você vai ofertar, o negócio tudo zica para o teu lado.
Você precisa de dinheiro, você precisa... Aí você fala, não, ai meu Deus, tem aquela tentação para você não cumprir o teu voto. Aí imagina numa dessas você morre e você está com um voto pendente. Como que fica a tua vida? Compromete tua salvação? Não, mas compromete o quê? Teu galardão. Por quê? E aí? Aquilo que você... Porque, olha só, não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi um erro. Aí você vai orar, você fala, ai, porque teu anjo está ali com você, aquilo que eu sempre falo, os anjos estão conosco, ele está recolhendo a nossa oração, a gente está lá reclamando do voto. Aí o anjo vai falar o quê para Deus lá em cima? Falou, filho teu lá fez o voto, está dando conta, reclamando aqui para mim, está loucão lá na terra. Por quê? Deu o passo maior que a perna. Então, não deixe de cumprir as suas promessas feitas a Deus e ao próximo e às pessoas. Tiago 5,12. Tiago 5,12. Isso aqui também é muito importante, ó. Quem costuma jurar? Eu juro. Vocês não podem jurar, sabia? Tiago 5,12. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra. O povo fala o quê ainda? Juro por Deus, por essa luz. Você já está fora da Bíblia só disso aí já. Está ruim já para você já. Não façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim e não, não, para que não caiais em condenação. O negócio de falar, ai, por essa luz, ai, eu juro por você mortinho. Faz isso não. Misericórdia. Meu pai que faz isso. Olha, eu quero que minha filha... Ele falava assim, eu quero que minha filha morre. Eu falava, ai, meu Deus. O que eu tenho a ver com isso? Com o juramento desse homem doido? Quero que minha filha morre, cai durinha. Eu falo, ai, tem misericórdia, Deus. Eu não sei se vocês já viram um vídeo de um homem no WhatsApp, no telefone dentro do ônibus. Vocês já viram isso? O homem está dentro de um ônibus, aqueles que levam de cidade grande, esses ônibus cheios, lotação, circular isso. E o homem está no telefone e fala assim, olha, eu juro que eu quero que esse ônibus parta no meio, se você não é o amor da minha vida. O povo do ônibus começa a gritar, não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque é duro, né, você jurar comprometendo os outros. Então não jura. Seja a sua palavra sim, sim e não, não. Por isso que você tem que ter palavra. Falou que vai, vai. Nem se for amarrado. Falou que não vai, não vai. Tenha palavra. Você pode voltar atrás da sua palavra? Pode. Você não tem compromisso com o erro, às vezes vai. Às vezes você chega lá e fala, me empolguei. Porque é mais bonito você chegar, falar a real, falar, é humildade, é melhor você voltar atrás do que você fazer um negócio que compromete teu caráter. Outra coisa que é mentira diante de Deus, inversão da verdade divina. Falar que é de Deus algo que é do diabo, isso daí é mentira. Vamos lá, Romanos 1. Romanos 1, 25. Isso eu acho que acontece muito nas seitas, né? Falar que é de Deus, inverter a verdade divina. Aquilo que Lúcifer fez com Eva. Você vê muito isso na seita, esses lugares aí que fala que prega o evangelho, que não é evangelho coisa nenhuma. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então, um lugar, uma pessoa, um vídeo, hoje a gente vê muito YouTube, né? Muita coisa na internet, muita informação, mas quando começa a mudar a verdade de Deus em mentira, irmãos, nem se contamina, nem fica...
De vez em quando eu perco o sono, eu assisto os canais que tem muito culto de madrugada na televisão. Gente, é cada coisa que você fala, Jesus, o que estão fazendo com o evangelho? Você vê cada presepada, é uma coisa assim absurda, e lotados os lugares. Lotados. E você olha a situação, você fala, meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? Eles não pregam uma mentira, só que eles invertem, né? Eles usam aquilo que convém, e é a mentira. Qual que é o prejuízo da mentira? A mentira prejudica o nosso relacionamento com Deus? Sim ou não? Muito, né? Por quê? Porque ele abomina a mentira. Porque ele é a própria verdade. Por que ele é a própria verdade? Deus não mente. Então, se você agir de forma mentirosa, você vai estar se relacionando com um Deus que não mente. E aí vai o quê? Prejudicar o teu relacionamento com Deus. A Bíblia afirma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Portanto, quando a mentira prevalece, o nosso relacionamento com Deus fica prejudicado. O profeta Isaías disse que os pecados fazem separação entre Deus e as pessoas. Vamos ver isso lá em Isaías 59, versículo 2. Isaías, o profeta, 59, versículo 2. Então, começou a pecar demais, o que vai fazer o teu pecado? Vai te separar de Deus. Esse versículo também é um versículo que dá muito temor. Nós que somos salvos pelo sangue de Jesus, nós que cremos no Senhor, como que funciona o mundo espiritual? Quando a gente ora em nome de Jesus. A Bíblia diz em Romanos, se eu não me engano, que nós estamos revestidos de Cristo. Então, quando você está orando e o Senhor está te olhando, Deus está te olhando, Ele te vê como você tivesse dentro de Cristo, revestido. O que é revestido? Se vestir, como se Cristo fosse uma roupa. Então, por mais que a gente fale, que a gente peque, mais que nós somos humanos, quando a gente está orando em nome de Jesus, a gente está orando debaixo dessa cobertura. Nós estamos orando revestido de Cristo. Mas quando a gente está numa vida de pecado, olha o que acontece com a nossa vida de oração. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Então aí você tem uma vida de mentira. Aí você vai orar, o que acontece? Você sai da cobertura de Cristo, porque aquele que está no pecado não está nele, porque não consegue andar com ele, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura, ele não pratica as obras da carne. Aí você sai dessa cobertura, e a Bíblia fala que o pecado faz um véu que cobre o teu rosto, para Deus não te ouvir. Então aí, se você está debaixo do pecado, não tem Cristo te revestindo, você tem um véu tampando a tua oração e Deus não te ouve. Só que quando Ele olha para as suas mãos, a Bíblia fala que as mãos e os dedos estão contaminados. E a boca fala falsamente. Imagina Deus, que é santo e puro, ouvindo uma coisa falsa da tua boca. Porque é assim que Ele vê quem é mentiroso. Por isso que a gente não pode levar uma vida de mentira adiante conosco. A gente tem que consultar o Senhor, a gente tem que ser real com Deus. É impossível relacionar-se bem com Deus usando de mentira. Você vê que esse povo que mente na vida espiritual, esse povo que é um falso cristão, que só tem aparente, eles não prevalecem muito tempo. Não aguenta. Por quê?
Porque não consegue, a palavra começa a incomodar, a própria presença do Espírito Santo começa a incomodar, que a pessoa cai fora, não permanece. A mentira, qual que é o prejuízo da mentira? Dificulta o relacionamento com o próximo. Você confia nos mentirosos que você conhece? De jeito nenhum, né? A pessoa fala assim, bom dia, quando é mentiroso, você até olha se é de dia ou se é de noite. Você fala, o que será que é agora, de dia ou de noite? Por quê? Prejudica o relacionamento. A mentira possui faculdade de colocar as pessoas em situação conflituosa. Ela promove inimizade, contenda, separação. Você vê que muitos relacionamentos hoje são quebrados por causa de quê? Mentira. Você não confia mais. E a confiança, quando ela é quebrada, ela é difícil, hein? Difícil. Principalmente no casamento, que é a nossa aliança maior, né? Que é a aliança de sangue, que é uma aliança de alma. Então, mente não, por pior que seja, não minta. Provérbios 25, 18. Vamos ver essa questão da mentira nos relacionamentos. Eu acredito na restauração. Eu acredito que uma pessoa mentirosa ela possa mudar, desde que ela possa mudar a sua vida com Deus. Mas isso leva muito tempo para ser restabelecido. Muito tempo. Porque nunca mais a confiança é igual. Tanto na amizade, no relacionamento de casais. Provérbios 25, 18. Martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Então, essas pessoas diante de Deus é considerada aqueles que martelam, que ferem, né? Porque a espada fere, flecha aguda, são pessoas que são mentirosas. Vê Provérbios 26, 18. Isso aqui a gente já leu. 26, 18 e 19. Como o louco que lança de si faísca, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. E 26, 28. A língua falsa aborrece aquele a quem ele tem maravilhado, e a boca lisonjeira opera a ruína. Presta atenção nos sinais das pessoas e da Bíblia. Esse povo que bajula muito, ai, como você está linda, ai, como que você é abençoado. Aquela vozinha mansa que te agrada demais, é a pessoa que te arruína. A Bíblia diz isso, a boca lisonjeira opera a ruína. Por isso, não fica maravilhado com os elogios. Não vive, não infla o ego, não. Atenta para a Bíblia, observa os sinais para você não decepcionar. A mentira provoca a perda da confiança mútua, prejudicando o relacionamento com o próximo. E a mentira, ela também destrói a quem? O próprio mentiroso. Você vê que aqueles homens lá de Josué, eles tentaram enganar Josué, enganaram, só que eles mesmos foram destruídos. Porque quando a mentira foi descoberta, a sentença veio sobre eles e sobre a geração até o dia de hoje. Eles estão amaldiçoados. Né? Então, eles mesmos destruíram a sua própria vida. E você pode ter certeza disso. É isso que acontece com o mentiroso. Ele arruína a vida dele. Com certeza, o prejuízo mais drástico que a mentira causa é a morte. Isso está claríssimo no episódio de Ananias e Safira. Era um casal até certo ponto bem intencionado, mas devido à prática na mentira, ele tombou morto aos pés de Pedro. Quantos tentam adquirir riqueza utilizando a mentira como a sua arma principal, mas a Bíblia diz que isso é laço mortal. Aqui está a seriedade desse delito que leva à morte e leva ao castigo final. Vamos ver isso lá em Apocalipse 21, 8? A gente vai ler mais algumas passagens aqui para a gente finalizar. Apocalipse 21, 8. . 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
Esse é um versículo também, é o versículo que eu tenho temor. Mas aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Por que todos? Porque a gente viu vários tipos de mentiras ali, tá? A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, todos os mentirosos, aquele que fala uma mentirinha, aquele que faz trollagem, aquele que engana, aquele que ri, aquele que é mau, aquele que mente para Deus, o lugar dele é no lago de fogo. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Qualquer que ama e comete, qualquer que mente. Então a gente tem que arrancar mesmo a mentira da nossa vida. Vamos ler lá em Colossenses 3? Colossenses 3, versículo 5. Ver sobre a mentira. Versículo 5. Colossenses 3, 5. Sai de mim, que não acho Colossenses. Achei. 3, 5 em diante. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra, né, que é o nosso corpo. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, viu, crente? Você que come bastante. A vil concupiscência, a avareza, você que é mão de vaca, a idolatria, pelos quais essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste, quando vivieis nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já despiste do velho homem com os seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Vamos lá, 1 Timóteo 4:1. Acho que está aí para frente. Primeira carta a Timóteo. 4, versículo 1. Esse daqui é o que a gente vive hoje sobre a mentira. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, aos que vão negar a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Você vê que é o que a gente vive. Você vê que hoje é mais difícil você ouvir uma verdade na igreja, as pessoas se ofendem mais com o evangelho real, porque se você for pregar o evangelho, você é preconceituoso, você corre risco de ser processado, você corre risco até de fechar a igreja, porque a verdade incomoda, mas esses falsos enganadores não incomodam não. Hoje as pessoas não aguentam ouvir mais a verdade. Chega num irmão para repreender o pecado dele, para você ver o que ele fala para você. Fala assim, cuida da sua vida. E a Bíblia manda se exortar quando a pessoa está no pecado, mas ninguém aceita mais, infelizmente. Para finalizar, Provérbios 12, 22. Você vê que o povo lá de Josué mentiu, teve um pecado. Hoje vimos sobre vários tipos de mentira. E vamos usar isso na nossa vida, abolir isso de vez. Nem mentirinha, nem mentira grande.
Provérbios 12, 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Quer dar prazer ao Senhor? Seja fiel e não mentiroso. E não se incomoda com os mentirosos, porque deles o Senhor se encarrega. Pode ficar tranquilo. Só que quando se levantar um falso sobre a sua vida, lembra que você ainda assim é bem-aventurado. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela verdade da tua palavra, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso meio, sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho que nos é revelado a cada dia. Obrigado, Pai, porque nas coisas simples o Senhor trata conosco, tratando do nosso caráter, nos fazendo amadurecer como cristãos e nos preparando, Senhor, para um tempo de arrebatamento. Pai, nós queremos viver uma vida de concerto com o Senhor. Nós queremos agradar o Senhor a tal ponto de ser reconhecidos como tua noiva amada. Por isso nós pedimos perdão dos nossos pecados, de toda mentira que saiu da nossa boca. E nós pedimos misericórdia sobre nós. Nos perdoa, nos limpa, nos livra de todo mal, nos guarda e nos dá uma nova vida, Senhor, em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus.